Olá, eu sou a professora Ariadne Pires, coordenadora do curso de nutrição do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje nós estaremos com a professora doutora Fabiana Poltronieri para o nosso Congresso Internacional de Tecnologias em Educação, nosso terceiro congresso. É uma honra ter você conosco, Fabiana, para falar sobre ética online e atuação do nutricionista clínico. A palavra é sua. Muito obrigada por enquanto. Olá, muito obrigada, professora Ariadne. Eu agradeço o honroso convite e agradeço também a sensibilidade da escolha de uma temática tão relevante e importante para nós nutricionistas. Parabenizo por oportuno a Unisalesiano de Araçatuba pelo evento, terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Nos próximos momentos, vou tentar sumarizar ou puxar reflexão para alguns pontos que eu julgo importante quando nós tratamos de ética online e atuação do nutricionista clínico. Muito embora nós possamos falar da ética online e atuação do nutricionista de modo geral, por quê? Por conta da pandemia e a suspensão do artigo 36, a teleconsulta, o teleatendimento se tornou aí uma realidade para os nutricionistas também. Quando nós falamos em ética, nós somos regidos por valores, e no momento da construção do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista vigente, quando foi feita uma pesquisa pelo Conselho Federal de Nutricionistas, 10 valores essenciais foram apontados pela categoria como sendo aqueles valores que devem nortear a nossa atuação. Nesse slide consta, então, responsabilidade, promoção de saúde, competência, compromisso. E se nós lermos esses 10 valores, vamos perceber que, se nós respeitarmos autonomia, transparência e, por fim, dignidade humana, nós teríamos aí uma atuação ética, com certeza. Como garantir que esses 10 valores essenciais sejam respeitados? Eu costumo dizer que o Código de Ética e de Conduta ele não é um manual simples, não é um caderno de receita, mas um farol norteador que guia, iluminando o caminho àquelas caravelas, aqueles navios em mar aberto e que precisam chegar com segurança à terra firme. Então, o Código de Ética e de Conduta do nutricionista deve funcionar como um farol norteador das nossas ações. Muitas vezes, alguns estudantes e colegas perguntam, mas, Fabiana, por que tal coisa o blogueiro pode e o nutricionista não pode? Por que o leigo pode e o nutricionista não pode? E por que, se ele pode, sendo leigo, eu não posso com a minha formação? E a minha resposta é justamente essa. Quando nós pensamos na atuação online, nas redes sociais, nas mídias digitais, e todo esse mundo virtual que nos foi apresentado nos últimos anos, muitas vezes nós podemos nos perguntar: e a minha liberdade de expressão, como é que fica nas redes sociais? Eu não posso me expressar como imagino? Pois a minha resposta a essa questão é muito simples. Enquanto nutricionistas, nós temos o dever de seguir os preceitos estabelecidos no Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, que na versão vigente, publicada em 2018, incluiu no título a palavra conduta, que é uma palavra muito importante, porque justamente nos remete à questão prática das nossas ações. Quando nós falamos em ética online para atualização, para a atuação do nutricionista clínico, eu chamo a atenção desse material que foi desenvolvido juntamente com a Asbram e a SECAD Artimed e que está à disposição no site do portal da SECAD, e que eu tive a oportunidade, junto com a doutora Liliana Bricarello, de escrever o capítulo Ética Online e Atuação do Nutricionista Clínico. Esse capítulo ele aparece no volume 3, juntamente com outros capítulos muito interessantes: seletividade e neofobia alimentar, papel da nutrição no tratamento farmacológico da alopecia, depressão e nutrição. Eu sugiro aos estudantes de nutrição e aos professores
que privilegiem e que prestigiem esse material que foi elaborado com a ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição, pensando justamente na atualização dos nutricionistas. Neste capítulo, Ética Online, atuação do nutricionista clínico, eu e a doutora Liliana Bricarello tivemos a oportunidade de elencar algumas questões que julgávamos naquele momento, então, oportunas e necessárias para a discussão. Quando nós pensamos na atuação do nutricionista de modo online, há uma palavra que não pode ser esquecida, que é a atuação ética. E, atualmente, nós temos uma série de ferramentas, tecnologias de informação e comunicação, denominadas TICs, que podem nos auxiliar com qualidade na nossa atuação. No entanto, eu chamo a atenção para uma frase que poderia ser o resumo da nossa fala, que o uso dessas diferentes ferramentas, ela não exime o nutricionista da adoção de uma conduta ética ilibada, e que nós entendemos que essa conduta ética é o único caminho para que a nossa categoria seja compreendida como uma categoria de trabalho essencial para a sociedade no âmbito da saúde. Nós elencamos aqui algumas situações em que as TICs podem ser importantes e como elas podem contribuir, não só com a redução do custo em saúde, auxiliando na promoção de estilos de vida saudáveis, na continuidade dos serviços prestados, que foi o que nós observamos durante a pandemia. De uma hora para outra, fomos colocados numa situação de isolamento espacial e, portanto, esse isolamento espacial, esse distanciamento espacial, só não foi um distanciamento social, porque nós tínhamos aí a tecnologia a nosso serviço. E, portanto, nós entendemos também que essa a atuação online por meio das TICs, como ferramentas importantes, como já dito anteriormente, também podem contribuir para a valorização de iniciativas de políticas públicas de saúde, monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis e assim por diante. Então, quando nós pensamos na atuação do nutricionista, na atuação online, utilizando os meios de comunicação e informação, nós temos que lembrar de uma ideia muito premente, que é aquela que o nutricionista é um profissional da saúde. Nós não podemos nos esquecer. E sendo um profissional da saúde, o nosso objetivo principal, de fato, é a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde do indivíduo e de coletividades. Então, quando o nutricionista compartilha informações, e esse verbo compartilhar ou partilhar é muito importante, na medida do trabalho online, nós não devemos nos esquecer jamais do que estabelece o artigo 55 do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, que diz que é dever do nutricionista, ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal a promoção da saúde, a educação alimentar e nutricional, sempre de forma crítica, contextualizada e com respaldo técnico-científico. Eu entendo que o artigo 55 é um primor, porque ele chama atenção para a necessidade de nós colocarmos a saúde do indivíduo em primeiro lugar, a prioridade é a saúde do indivíduo. Eu chamo atenção aí para a questão de conflito de interesse que deve ser discutido. E nós vamos ver mais adiante, de maneira bastante clara, como o conflito de interesse acaba prejudicando a nossa atuação enquanto profissional da saúde. Eu chamo atenção também para esse parágrafo único do artigo 55, que vai ser útil na compreensão mais adiante, quando nós falarmos, por exemplo, de publicação de imagem antes e depois. Então, o parágrafo único diz que, ao divulgar orientações e procedimentos específicos para determinados indivíduos ou coletividades, o nutricionista deve informar que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos. Isso é muito importante, porque na medida que se cria uma expectativa, na medida em que se publica informações, elas devem ser claras, precisas, para que quem as receba entenda de que aquilo é fruto de um trabalho e de um contexto macro. Vou usar um exemplo. Se nós pensarmos na obesidade, os pacientes com obesidade, eles desenvolvem essa doença por conta de um contexto que não é individual.
já está posto na literatura internacional que nós temos uma etiologia complexa da obesidade e que nela estão envolvidos o ambiente, o habitat, em suas diferentes conexões e variantes, desde o trabalho, a família, a sociedade, a cidade, enfim, tudo interfere, a política pública interfere, os preços interferem em como nós vivemos e como nós nos alimentamos. Esse é um material que foi desenvolvido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Segunda Região, do Rio Grande do Sul, tentar ser um pouco didático do que pode e do que não pode nas redes sociais. Então, esse é um material que está disponível no site do CRN2, mas que eu trago aqui para chamar atenção para algumas questões. O que nós podemos, né? E o que nós devemos fazer? Eu chamo atenção primeiro para a necessidade de nós nos identificarmos de maneira adequada no nosso site, no nosso blog, no nosso Instagram ou quaisquer outras mídias digitais. Por exemplo, como eu me identifico? Fabiana Poltronieri, nutricionista, CRN 13008. Quando nós somos estudantes de nutrição, eu tenho percebido algo, no mínimo, interessante. O indivíduo informa seu nome e escreve nutrição 7/8. Vejam que, para um leigo, o que significa nutrição 7/8? Será que para ele fica claro que você é estudante de nutrição? Será que não está na hora de nós valorizarmos a nossa instituição de ensino, o nosso curso de graduação? Informar com clareza e objetividade a população? Sou Fabiana Poltronieri, estudante de nutrição, centro universitário tal, universidade tal, enfim. Isso traz uma transparência necessária para quem nos acompanha nas mídias. Fabiana, mas eu sou estudante, eu posso postar questões sobre alimentação e nutrição? Sim, desde que devidamente baseadas em literatura de qualidade, literatura científica, desde que eu não esteja exercendo uma atividade privativa do nutricionista. Lembrem-se que falar sobre alimentação e nutrição não é uma atividade privativa do nutricionista, muito embora eu entenda que o nutricionista o faça da maneira mais adequada. Mas quantas vezes nós desenvolvemos projetos, trabalhos na universidade, seja na disciplina de bromatologia, composição dos alimentos, técnica dietética, e aquilo se trata de uma informação importante para o público. Como higienizar uma bancada, como higienizar frutas, legumes e verduras, enfim, coisas que podem parecer simples, mas que não são de conhecimento da população. Então, eu acho que uma grande maneira de nós usarmos as redes sociais é divulgar orientações em relação aos alimentos, falar sobre alimentação e nutrição, divulgar documentos importantes e assim por diante. E naquela lista do que não pode, nós devemos pensar que o nutricionista precisa se preservar no sentido da sua identidade como profissional da saúde. E, portanto, quando eu não me vinculo a marcas, quando eu não me vinculo a nome de lojas ou produtos, eu mantenho a minha identidade sem que haja aí conflito de interesse. Quando eu penso em divulgação de informação, qualidade de informação é uma questão fundamental. Então, evidentemente que as informações que eu divulgo, eu sou responsável, mas eu sou responsável também pelas informações que eu compartilho. Um nutricionista clínico, seja na teleconsulta, seja no momento da publicação, nas suas postagens, deve manter um compromisso com a qualidade da informação. Então, essas informações têm sim que estar atualizadas, têm que ter um conteúdo técnico científico que seja embasado pelas fontes consultadas, fontes científicas, né? E aí eu trago a famosa pirâmide da hierarquia científica, dizendo que quando eu tenho uma hierarquia, ou seja, um grau de evidência mais robusto, eu tenho aí meta-análises, revisões sistemáticas e estudo clínico randomizado. Isto não quer dizer que toda meta-análise, que toda revisão sistemática e que todo estudo randomizado e controlado tenha qualidade, mas eles estão no topo da hierarquia de evidência científica. Se vocês perceberem, estudos com animais, in vitro, artigos de opinião, cartas
auditores estão lá na base da pirâmide como uma evidência mais fraca. E, por fim, evidentemente, não é evidência científica um vídeo do YouTube, claro, não me refiro a um vídeo de YouTube que foi feito por um professor, num instituto de pesquisa, de uma universidade, de alguém que tem expertise, me refiro a vídeos gerais de YouTube, o relato de experiências pessoais, blogs e livros que não se sabe a procedência, ou que lembram mais um livro de autoajuda, de coach, do que um livro de caráter científico. Portanto, nós temos esse compromisso da informação, temos o compromisso da imagem, temos o compromisso da fala, temos o compromisso do que nós postamos. Depoimentos e imagens de pacientes têm sido um problema, por exemplo. Parece que alguns nutricionistas clínicos que trabalham, por exemplo, com obesidade, entendem que a foto de antes e depois pode colaborar para o entendimento da sua competência, o que, na verdade, não acontece. Não acontece na medida em que não posso provar que faço um bom trabalho com esse tipo de foto. Até porque a perda de peso, o emagrecimento, ele não se dá por conta do profissional. Ele não se dá por conta do indivíduo sozinho. Nós temos que destruir essa questão de força, fé e foco. As doenças não são responsabilidades únicas dos indivíduos. Os indivíduos não podem ser culpabilizados. Na medida que eu exponho fotografias, parece que aquilo tem uma relevância no que diz a abordagem daquele indivíduo, daquela doença. Nós temos que rever isso, não é? Então, o depoimento de imagem de paciente ou de terceiro, até a minha mesma de nutricionista, ela não deve ser feita nem com autorização, nem com autorização e muito menos sem autorização. Ou seja, não deve ser realizada de maneira nenhuma. E por que é vedado ao nutricionista divulgar a imagem corporal de si mesmo, de terceiros? Porque nós entendemos que isso não é uma exposição que traga informação relevante. O shape do nutricionista não está relacionado com a sua competência. A fotografia, a forma de um paciente pode não revelar, e aliás não revela, se ele está com o colesterol normal, se ele está deprimido, se ele está com a pressão arterial normal, enfim, parâmetros de saúde que podem ser importantes, parâmetros que devem ser avaliados. Então, essa é uma postagem interessante que fala: o nutricionista pode divulgar foto de antes e depois? Não pode, né? O tratamento pode não apresentar o mesmo resultado para pessoas diferentes. A imagem, muitas vezes, pode ser um gatilho para desenvolvimento de transtorno alimentar, na medida em que quem usufrui das redes sociais nem sempre está do lado de um profissional da saúde. Então, são ações que colaboram mais para o sensacionalismo e uma abordagem não científica da temática do que propriamente para falar de ciência. Puxa, mas eu tenho feito um tratamento e tenho tido bons resultados, que bom, o nutricionista pode escrever matérias, pode escrever artigos, pode escrever relatos de caso, ele pode publicar de uma maneira adequada aquelas informações que ele julga que possam ser interessantes para outros profissionais, desde que dentro de um aparato científico, senão não haveria necessidade de nós fazermos uma graduação, de nós recebermos o título de bacharel em nutrição e de nós termos na ciência da nutrição a base da tomada de decisão. Se me faço clara, nós temos que entender que a minha imagem não é meu cartão de visita, nem minha, nem do meu paciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Às vezes um paciente tem diminuição da gordura corporal e aumento de músculo, diminuição de massa gorda, aumento de massa magra, e o peso total dele não altera. Então, demonstrar forma ou plaquinhas de tantos quilos off não contribui para que a gente entenda que alimentação e nutrição estão relacionadas com saúde. Isso está muito relacionado à questão da divulgação sensacionalista. Nós temos que ter um respeito ao público que nós divulgamos as mensagens, mensagens enganosas e sensacionalistas, aquelas que alegam exclusividade, garantia de resultado de um produto, de um serviço ou de um método terapêutico, não são adequadas. Falando sério, o nutricionista precisa jogar limpo consigo mesmo e com a população. E assim, ter o respeito devido do entendimento de que
nutrição e alimentação é uma temática que exige estudo. E nós só provaremos para a sociedade o nosso trabalho essencial na medida em que a sociedade perceber que aquela tomada de decisão tem um embasamento a ser respeitado. Então, nós não podemos mais nos deparar com manchetes desse tipo, né? 10 anos após o estudo que absolveu o ovo, o que sabemos sobre os benefícios do superalimento? Isso é um exemplo de uma manchete sensacionalista e que nos faz refletir sobre qual o entendimento do público leigo, qual o entendimento da população quando lê uma manchete dessa? Será que ela fica esclarecida? Será que ela fica confusa? Será que ela retira o consumo de ovos da alimentação? Será que ela acha que um alimento isolado tem um poder específico? Nós sabemos que não existem alimentos bons e alimentos maus, existem alimentos com graus de processamento diferente, o Guia Alimentar para a População Brasileira é bastante claro nisso, um guia ovacionado pelo mundo e adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil, em que nós entendemos que nós temos que ter preferência por alimentos in natura e minimamente processados, nós devemos limitar o consumo de alimentos processados e nós devemos evitar o alimento de produtos ultraprocessados. E nesse sentido, nessa expectativa, nesse pensamento de que um alimento só não é responsável por perder ou ganhar peso, esse reducionismo, né, ou de pensar num alimento simplesmente como fonte daquele nutriente, escolher o seu consumo porque ele tem aquela vitamina ou aquele composto bioativo, eu sugiro aos senhores que leiam Nutricionismo, um livro do George Screenes, que já tem algum tempo de publicação, mas que fala a ciência e a política do aconselhamento nutricional sob a ótica do combate ao nutricionismo, esse reducionismo, essa vertente de ver o alimento como um depósito de nutrientes, um envelope de nutrientes. A alimentação e nutrição é muito mais do que isso, nós entendemos o alimento sob o aspecto cultural, regional, político, inclusive. Por que político? Porque comer é um ato político, porque 75% a 80% da comida, do alimento que está na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar e não do agronegócio. Nós precisamos estudar qual é a diferença de produção de commodities para a produção de alimento. E isso tudo nos faz nutricionistas mais competentes, inclusive na área clínica. Por quê? Porque nós prescrevemos dieta, nós orientamos alimentos, preparações, nós estamos com o paciente na busca da obtenção da saúde por meio da alimentação e nutrição. Então, nesse sentido, e já caminhando para o meio e final da minha fala, a linguagem do texto tem que colaborar para que quem o lê entenda de maneira clara. Então, o conteúdo da informação sobre nutrição e alimentação deve ser exato, deve ser de fácil compreensão, ele deve ser expresso de uma forma clara, objetiva e didática. Para quê? Para que quem lê, né, para que o consumidor não fique mais confuso do que já estava. Nós precisamos buscar clarear as questões. Não pode haver mais aquela dúvida, eu não sei se como manteiga, não sei se como margarina, não como nenhuma, eu não sei se eu bebo água, se eu bebo água com gás, ou se eu bebo suco. É preciso que as pessoas tenham autonomia na decisão da escolha e uma autonomia fundamentada no conhecimento. Por quê? Porque não pode ter autonomia quem não tem conhecimento. A autonomia de escolha ela acontece para quem tem conhecimento. Então, um bom nutricionista empodera o seu paciente para compreender a alimentação, para compreender os alimentos e ter autonomia na escolha e assim viver melhor. Nesse sentido, principalmente quando se fala em nutrição clínica, no trabalho no âmbito de ambulatório, no âmbito hospitalar, enfim, quaisquer dos lugares que nós estejamos presentes, o relacionamento com o paciente e o cliente deve ser um relacionamento que tenha um tratamento cordial. Essa cordialidade deve permear o relacionamento paciente-cliente, com respeito, né? Sem que eu avance na vida privada em questões que não me dizem respeito, né? Ou que essa situação, né, do entendimento da vida privada se ceda aos limites profissionais. É preciso manter uma postura de proximidade com o paciente, mas não de invasão da vida privada em questões que não dizem respeito à situação que está posta no tratamento com o nutricionista.
Esse é um exemplo que eu gosto de usar. Então, o nutricionista clínico, seja online ou não, neste slide, nesta lâmina, nós temos aí um atendimento presencial, mas que poderia estar acontecendo online, e que o profissional usa, então, ilustrações do próprio Guia Alimentar para a População Brasileira para explicar as orientações, para orientar sobre escolhas alimentares, para orientar sobre tamanho de porção, para orientar sobre composição do prato. Então, nós temos aí a opção de falar de um prato que tem alface, que tem tomate, que tem feijão, que tem farinha de mandioca, que tem peixe e que tem, enfim, outros alimentos aí que eu não consigo visualizar, mas que servem de exemplo aí para o que está proposto no Guia Alimentar para a População Brasileira como uma diretriz de alimentação saudável para o povo brasileiro, né? Então, quando nós falamos em contato com o paciente, em relacionamento com o paciente, eu não deixo também de lembrar sobre a questão da imagem, né? Da imagem pessoal. Tanto aquela imagem com que eu me apresento ao meu paciente, quanto aquela imagem que eu uso para divulgar o meu trabalho nas mídias sociais, nas minhas plataformas, né? Será que uma foto que eu esteja bebendo, fumando, ou numa balada, ela está dentro do contexto do que eu quero levar para o meu paciente? Ah, professora, mas eu bebo, de vez em quando eu tomo um cálice de vinho. Ok, não há problema desde que isso esteja dentro de um contexto. Ah, mas eu fumo. Enfim, fumar não é um hábito saudável, mas ele não condena a pessoa a entrar no grupo de pessoas que sejam más por conta disso. Mas o que eu me refiro é qual é a imagem que eu desejo passar para esse paciente. Qual é a imagem que ele deve ter no sentido de como ele me vê? Né? Será que interessa ao meu paciente se eu estou fazendo um passeio de lancha ou se eu estou visitando um novo país? Pode ser que você julgue isso adequado, sem problemas, desde que isso não interfira, né, numa imagem que a categoria deve ter, que é de profissionalismo. Então, quem eu quero ser? Eu quero ser um coach, eu quero ser um top celebridade, ou eu quero ser uma autoridade nas mídias digitais, nas mídias sociais, no atendimento online, eu quero que o meu paciente me veja como o quê? Que ele pense, puxa, ele viaja muito, nossa, como ele conhece. É possível, mas eu ficaria muito mais tranquila que o meu paciente me enxergasse, olha, ela tem participado desses eventos científicos, há um novo congresso, uma nova diretriz, parece que o meu nutricionista se mantém atualizado. Claro que numa aula gravada como desta maneira, no sentido de que eu não estou na presença de vocês com a oportunidade de troca de informação, algumas dúvidas podem ficar, mas eu fico à disposição de vocês, até mesmo no Instagram, que o meu endereço é @fabianapoltronieri, está aqui na base do slide, e eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem em contato, questionando, querendo esclarecer dúvidas, sugestões, críticas, enfim, troca de material. Isso sempre é muito positivo. Quando eu falo de imagem pessoal, é incrível que a gente coloque num site de busca comum que se tenha, seja ele qual for, nutricionista, e aparece a imagem de uma fita métrica, de uma maçã, de um estetoscópio. Será que é isso que é ser nutricionista? Será que nós nos identificamos com esses utensílios, com esse ambiente? Ou será que quando eu posto a minha atividade na academia, será que eu quero levar que tipo de informação para o paciente? Veja, eu tenho um horário para prática de exercício, veja, eu tenho uma barriga, um abdômen com circunferência tal, vejam, será que é esse o nosso papel? Será que isso contribui para que... Alguns dizem assim, não, mas isso é um estímulo para que façam também. Você acha mesmo? Você acha que uma foto na academia é um estímulo e que para algumas pessoas não pode vir aquela situação, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, essa não é a minha realidade. E aí um gatilho para transtornos, para ansiedade, para angústia? Ou será que o nutricionista, o verdadeiro antes e depois do nutricionista, deveria ser um prato cheio e um prato vazio? Será que não é esse o antes e depois que nós queremos? Será que não é a compreensão de que a alimentação é um direito e como direito deve ser tratado independente da área da nutrição? Deixo esse questionamento para vocês.
E finalizando a minha fala, eu não poderia deixar de comentar sobre a divulgação de marcas, produtos e serviços, parece que é um grande problema em relação a isso. Muitos colegas insistem em não lembrar dessa questão, fazem questão de ter a sua imagem vinculada a marcas, ganham por isso, e essa atitude está completamente no âmbito do antiético, né? O nutricionista não deve prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar a sua imagem para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos, fitoterápicos, equipamentos, serviços, enfim, laboratórios, farmácias. Ah, mas aquele nutricionista é tão legal, ele me deu um cupom de 30% de desconto naquela farmácia. Nós temos que cuidar com zelo para a nossa profissão e para todas as áreas da saúde não se tornarem um balcão de comércio. O nutricionista é um profissional da saúde, o desconto quem dá deve ser a farmácia, o local, a nós é dado o direito, o dever do bom esclarecimento e da boa orientação. Né? Nós não devemos direcionar escolhas, né? Por quê? Porque nós temos que preservar a autonomia do nosso paciente. E se ele pergunta, doutora, qual é a farmácia da sua confiança? E eu respondo, a farmácia de minha confiança é de minha confiança. Busque a farmácia de sua confiança. Claro, no âmbito do ambulatório, no âmbito da alta hospitalar, pode haver dúvidas contra marcas e nós estamos aptos a esclarecer essas dúvidas, mas isso não quer dizer que nós vamos indicar marcas sem que isso não responda exclusivamente à necessidade do paciente. Posso dar um exemplo? Tem uma marca A, uma marca B, C, com mesma composição nutricional. No entanto, a marca C tem um sabor morango, que é a marca que tem apresentado melhor recebimento, melhor aceitação por aquela criança que está num determinado tratamento. Evidentemente, o nutricionista e os familiares optarão por comprar aquele cujo sabor tem sido melhor recebido. Por quê? Porque as questões da composição nutricional são mantidas. Isso é um exemplo para nos lembrarmos que nós não somos garotos propagandas, nós não somos. Agora, é diferente se eu sou um nutricionista que trabalho na área de desenvolvimento de produto da empresa Mix Replique. Obviamente, eu estarei sempre vinculada à empresa Mix Replique, já que eu sou funcionária da empresa. Eu posso falar sobre aquele produto? Posso. Para quem? Para profissionais que comercializam e prescrevem. Portanto, eu não posso estar numa mídia aberta, mas eu posso estar num evento fechado para esses profissionais. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Nós temos o Conselho Regional de Nutricionistas, escreva a sua dúvida. O conselho é a nossa casa e é quem nos deve orientar e esclarecer as dúvidas que nós tenhamos em relação a quaisquer desses temas. Então, eu não posso divulgar o produto, né? Aqui tem uma propaganda, tem uma postagem super bem feita do CRN2, né, em que o nutricionista diz assim, olha o que eu indico, não é? Olhem o que eu ganhei da Trinutri, amei, super indico a Trinutri, sabor e qualidade aprovados. Muitas vezes as pessoas recebem presentes e façam isso. Ah, mas como é que eu posso agradecer, por exemplo, a visita de um representante comercial no meu consultório? Agradeçam, faz uma postagem, grava um Reels, né? Olha, semana com muito trabalho, muitos pacientes, recebendo representantes comerciais de diferentes produtos, de diferentes marcas, contribuindo para o nosso conhecimento sobre a composição nutricional, as características de cada produto, que facilita o trabalho do nutricionista no momento da escolha e da prescrição. Manter a medula espinhal, cujo objetivo principal é a saúde do indivíduo. Então, eu sugiro que os senhores também consultem esse folder nutricionista e mídias digitais, embora não esteja específico para a área de nutrição clínica, mas ele faz orientações importantes sobre como nós devemos nos portar nas mídias digitais. Ele está disponível no site do CRN3, que envolve São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aproveito também para fazer um convite a todos os estudantes e professores que não se esqueçam, 2024 é um ano importantíssimo, por quê? Principalmente para nós do estado de São Paulo, porque o Combran de 2024 acontece na cidade de São Paulo, lá na Promagno, e é um evento importantíssimo, é o evento mais importante no âmbito da alimentação e da nutrição no Brasil, um evento que congrega estudantes e
profissionais, e que neste ano, depois de 18 anos, né, quase 20 anos depois, volta à cidade de São Paulo. Então, um evento imperdível. Agora, 30 de setembro, vai ter virada de lote, mudança de preço, mas, enfim, sugiro a todos que consultem as condições e a programação do Congresso Brasileiro de Nutrição. Não poderia finalizar minha fala sem comentar sobre o Tratado de Alimentação e Nutrição, do qual eu e a Luciana Rossi somos organizadoras, que vai sair uma segunda edição completamente atualizada e revisada neste semestre, nesse segundo semestre de 2023. Certamente o nosso livro já faz parte do plano de ensino de várias disciplinas do curso de nutrição dos salesianos, em Araçatuba, em outros locais, mas eu chamo especial atenção porque nesta edição haverá um capítulo intitulado Aspectos Éticos na Contemporaneidade, e ele está um capítulo muito bonito, assim como todo o livro, com uma diagramação fantástica, publicado pela editora GEM. Então, fiquem aí de olho no meu Instagram, ou no Instagram, ou na página do Grupo GEM, para ter as novidades e para saber quando haverá lançamento desse livro, que é o livro, digamos, de base, de cabeceira de todo nutricionista brasileiro, uma vez que ele foi escrito todo por profissionais e pesquisadores brasileiros, das mais diversas universidades e centros de pesquisa do país, em português, com dados referentes à população brasileira e que serve de grande valia para consulta tanto de profissionais quanto de estudantes. Eu finalizo a minha fala aqui, agradeço a oportunidade, neste ano que para mim é tão especial, em que eu comemoro 30 anos de formação em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, sempre tendo Paulo Freire como grande mestre no âmbito da educação, posto que eu sou uma nutricionista que atua na área da docência. Eu atualmente sou professora doutora do curso de nutrição do Centro Universitário das Américas, FAM, aqui em São Paulo. Então, eu deixo meu muito obrigada ao evento, a esse terceiro Congresso Internacional, lembrando que ser nutricionista é ser profissional da saúde. Eu tenho um grande orgulho de ser nutricionista, e aqui está meu endereço no Instagram, para que vocês possam, em qualquer momento, entrar em contato. Eu terei prazer em esclarecer dúvidas, em conversar, trocar material, e eu fico sempre à disposição dessa querida instituição que traz muito benefício para a comunidade de Araçatuba. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fabiana. É um prazer tê-la conosco. Vai ser muito importante essa palestra sua. Eu queria fazer só um comentário e ver o que você me responde sobre isso. Muitos alunos, muitos egressos meus, né, me perguntam, professora, Ariadne, o que a gente vai fazer com esse monte, né, de blogueiros que estão usando, né, a nutrição, mas não a ciência em si, porque eles não têm contexto técnico científico, porém, eles estão na mídia. E o que ou quem vai fazer alguma coisa para que isso diminua ou pare, enfim. O que você tem para me falar sobre isso? Esse é um questionamento muito importante, e a resposta é que todos nós temos o que fazer. Então, vamos esclarecer algumas questões. Falar sobre alimentação e nutrição não é atividade privativa do nutricionista. Ok, uma questão é falar de modo geral, uma orientação, falar sobre o guia. Isto, um enfermeiro, um médico, um dentista, todos eles têm capacidade para dar orientações gerais, consuma mais Inclusive um líquido, leigo, dê né? preferência para... Esta é uma questão. Outra questão é se a pessoa desenvolve uma atividade privativa do nutricionista. Por que eu digo isso? Porque o Conselho Regional de Nutricionistas, ele legisla sobre nutricionistas e técnicos em nutrição. Quando um nutricionista, um técnico em nutrição, comete uma infração ética, ele é julgado no âmbito da comissão de ética do Conselho. Mas eu conheço um blogueiro que faz atividade de nutricionista. Então, ele é denunciado para o Conselho, e o Conselho, num primeiro momento, se diz assim, então o conselho não pode fazer nada, porque ele não é nutricionista, correto? Correto em partes. Ele não pode processar ético-disciplinar este indivíduo, mas ele encaminha um processo para o Ministério Público, e o Ministério Público dá cabo do entendimento deste blogueiro, deste leigo que está
exercendo a atividade privativa do nutricionista. Vejam que todas essas ações ocorrem em sigilo e, portanto, a sociedade não toma conhecimento, salvo casos em que a polícia é envolvida, como recentemente em Santa Catarina, um coach que atuava em clínicas de luxo foi responsável por uma série de ações de infrações não só éticas como criminais no âmbito do direito civil. Então, nesta clínica, infelizmente, havia a atuação de profissionais da área da saúde, médicos, nutricionistas, Sim. fisioterapeutas, mas veja como é importante nós estarmos atentos a perguntas e a reflexão. Quem é o proprietário? O que estou fazendo? Está adequado? Então, eu vou tentar responder. Não tenho medo de leigo, não tenhamos medo de leigo, porque o nutricionista é o profissional que mais sabe, ou que deveria mais saber sobre alimentação e nutrição. Me deparo com alguém numa infração, ele não é profissional, denuncio para o conselho, se ele estiver fazendo uma atividade privativa, e o conselho encaminhará para o Ministério Público. Ele é nutricionista, está se vinculando à marca, está fazendo propaganda sensacionalista, printo a tela e faço uma denúncia no site do conselho. É complicado? Não. Faço do CRM3, busca lá a denúncia. Puxa, eu gostaria de não me identificar. Posso? Posso. Eu gostaria de manter o meu sigilo. Posso? Posso. O que acontece é que se eu pedir sigilo e não for identificado, eu não receberei mais nenhuma outra informação do andamento do processo. Não sei se fui clara. Faço a denúncia de João e digo, sou Fabiana Poltronieri, eu sou informada durante todo o processo. João, e peço sigilo de informação, o Conselho responderá: trataremos a questão de João, agradecemos as informações. Nós temos que exercer a nossa cidadania, nós não podemos ser condôminos daquele condomínio em que eu só vou à reunião quando é sorteio de vaga da garagem. Nós temos que estar envolvidos com o lixo reciclado, nós temos que estar envolvidos com a manutenção da limpeza do elevador. É um exemplo didático para que os nossos alunos não entrem naquele falatório de quem não faz nada. Geralmente, quem não faz nada tem aquela desculpa assim, sempre foi assim, isso não vai mudar, ninguém está nem aí, o conselho não faz nada. Geralmente, quem fala isso está envolvido no centro acadêmico, está envolvido nas aulas, com o aluno, interesse de leitura. É ele quem fala do professor, mas não traz as responsabilidades para si. Nós precisamos olhar para o nosso umbigo e ver como nós mudamos a nossa atuação. Então, quantos trabalhos legais muito interessantes, a Unisalesiana não faz com técnica dietética, não faz com bromato, não faz com extensão universitária. Onde que está isso? Será que o aluno tem interesse em dizer, puxa, hoje nós tivemos uma aula de branqueamento. Você sabe o que é branqueamento? O branqueamento e assim por diante. Nós temos que levar informação clara e precisa, porque, senhores, a pandemia que vitimou mais de 700 mil pessoas no Brasil só teve fim com a vacina desenvolvida por cientistas. Ninguém estava atrás de coach nem de leigo. O que salvou a humanidade foi a ciência. Então, nós temos que nos manter retos na nossa profissão, no sentido de que, quando você fala de um fenilcetonúrio, de um paciente com fenilcetonúrio, o que salva esse paciente, o que dá esperança de qualidade de vida, é uma dieta privada de fenilalanina, é uma dieta prescrita sem esse aminoácido, é uma dieta que é o único tratamento que esse paciente tem. Quando você tem um paciente diabético, a dieta tem um papel fundamental. Quando você tem um paciente cardiopata, a dieta tem papel fundamental. Quando você tem um paciente com câncer, a dieta. Então, em todas as doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças também, a nutrição tem um papel fundamental. E se nós não nos apoderarmos dessa informação, eu costumo dizer, Ariadne, não querendo me alongar, que a mídia e que a sociedade são como uma microbiota. Se há lá uma bactéria patogênica, deve aparecer por lá os lactobacilos e as bifidobactérias para a gente fazer uma microbiota saudável. Os nutricionistas têm que ocupar o seu espaço de maneira positiva, esclarecedora, objetiva, e se eu pareço estar inflamada com essa situação, não é senão a exposição de quem tem um profundo amor pela profissão e há mais de 20 anos está intimamente relacionada com a formação de novos nutricionistas. Então, eu entendo que nós somos responsáveis pela sociedade nos enxergar como profissionais não de imagem, não de um shape, não de uma curva, mas um profissional da saúde, do direito da alimentação, num país que
tem 30 milhões de famintos ainda, de pessoas em insegurança alimentar, dá para acordar de manhã dizendo que eu acabei de comer meu toast com abacate e agora eu vou tomar meu shot e vou para a academia. É uma bolha de realidade que agradece a quem? E para finalizar, meu caro estudante, não se engane, número de seguidor não é métrica de sucesso, não é métrica de competência. Nós tivemos vários blogueiros, vários profissionais da área da saúde com milhões de seguidores, com centenas de seguidores que caíram por conta de infrações éticas graves. Nós tivemos médicos, nutricionistas, médico no Rio de Janeiro, por exemplo, que fez intervenção cirúrgica na cobertura em que residia, um médico com mais de 1 milhão de seguidores, famoso doutor Bumbum, e infelizmente a paciente foi a óbito. Então, o número de seguidor não fala em qualidade. Número de seguidor não é métrica de qualidade. Olha o currículo Lattes, olha a publicação, olha quem segue. Nós temos que estar de olhos abertos. Você diz, puxa, mas eu preciso sobreviver, eu preciso viver, eu preciso ter um emprego, sim, digno, que mude a sociedade. O salesiano tem em Dom Bosco o seu perfil reto de educação. O salesiano vem de sejamos o sal. Então, senhores salesianos, sejamos o sal, quem dá sabor, né, quem confere valor ao alimento. O alimento que, para a nutrição, é o nosso objeto de trabalho. Então, a minha palavra é de esperança, de conforto, mas também de exercício de cidadania, de nós não nos acomodarmos e fazermos as devidas denúncias. Né? O brasileiro tem um pouco, são 30 e poucos anos de democracia, nós não temos muito esse exercício democrático, mas a denúncia ela pode ser feita com muito respeito, e não quer dizer que eu faço a denúncia e no dia seguinte aquele profissional vai ser desligado. Ele tem que ser convidado, ele vai ter esclarecimento, ele vai ter direito a fazer toda a sua fala de defesa, de esclarecer aquela situação, pode, depois dessa investigação no sentido da situação, receber uma infração ética ou não. Então, nós temos que estar juntos, nos unir. Né? Então, eu faço um convite a todos para participar do Combran, que seja sócio da PAN. A PAN, Associação Paulista de Nutrição, é a única que congrega estudantes, né, Ariadne? Então, eu sou sócio da PAN, mas o meu aluno também pode ser sócio da PAN, que inclusive dá desconto para o congresso do Combran no ano que vem, em São Paulo. Não sei se respondi a contento, mas é um pouco do que eu sinto. Com certeza, Fabiana respondeu exatamente o que a gente queria ouvir e o que é exatamente. Eu deixo claro assim o que eu respondo para os meus alunos, para os meus egressos, que nós profissionais temos a importância de conscientizar a população sobre o que é o profissional nutricionista, quem é o profissional nutricionista, o que nós fazemos, né? Qual é as nossas atividades, enfim, conscientizar mesmo quem somos, que é isso que nós precisamos, né? A união dos profissionais para que uma profissão tão linda quanto a nossa, né, uma profissão tão importante quanto a nossa, uma profissão da área da saúde exatamente, seja demonstrada que ela é uma profissão da área da saúde e não um coach, um emagrecimento, só um shape, como você falou. Exatamente isso, Fabiana. Eu agradeço imensamente a sua palavra, a sua presença, a sua palestra conosco. Tenho certeza que é de grande valia para o nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Muito obrigada pela palavra, muito obrigada por estar conosco. Estaremos sempre à disposição também. Obrigada. Eu que agradeço. E assim que o Tratado de Nutrição e Dieterapia for lançado, segunda edição desse semestre, a coordenadora Ariadne certamente será uma das primeiras a ser comunicada, e espero que todos possam usufruir dessa obra. Excelente congresso e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana.